organismo. É. Então, a gente já falou o basicão de vírus. Vamos falar agora sobre esse cara aqui, né? Que é o cara que mudou o ano de 2020 para todo mundo. É o SARS-CoV-2. Gente, o SARS-CoV-2 é o nome complicado para o coronavírus, para o novo coronavírus. Então, o que eu quero que vocês saibam, gente, é que coronavírus é uma grande família de vários vírus. Então, quando eu falar em coronavírus, não existe só um coronavírus, tem vários tipos de coronavírus, e um desses coronavírus é o SARS-CoV-2, que é conhecido como o novo coronavírus, que é o que está causando todos esses problemas no ano de 2020, tá bom? Por essa eu Então, não esperava. o quê? Que fossem vários coronavírus? Eu pensava que era só dois, que era, né, o novo coronavírus e o outro lá que eu não entendi muito bem o que era, mas é. Não, tem vários. Coronavírus, na verdade, gente, eles podem causar até doenças mais simples, como pequenos resfriados, tá bom? Então, alguns resfriados simples que a gente tem são causados por tipos de coronavírus, tá bom? A coronavírus é uma família de vírus que tem vários tipos. Alguns causam umas doenças um pouquinho mais leves, outros causam grandes pandemias, que nem, por exemplo, o que a gente está vivendo agora, tá bom? Então, o coronavírus, gente, por que ele tem esse nome? Por que ele chama coronavírus? Por conta desses negócio em volta dele que parece coroas. Isso, o coronavírus, ele parece uma coroa, tá bom? Então, o coronavírus, ele tem esse aspecto meio de corona, e aí, por conta disso, ele tem esse nome. Uma coisa que eu quero muito importante, gente, que vocês percebam primeira pergunta, mas é a única pergunta que eu quero que vocês saibam agora. Coronavírus, ele tem envelope ou ele não tem envelope? Ele tem. Ele tem. Gente, e o envelope, eu falei para vocês que ele é feito de gordura, tá bom? Então lembrem disso, o coronavírus, ele é um vírus que ele tem esse envelope, e esse envelope ele é feito de gordura. Não esqueçam disso, que a gente vai voltar nisso mais para frente, tá bom? Então, gente, eu queria mostrar agora para vocês as várias maquetes que vocês fizeram de coronavírus, que ficaram muito, muito boas, tá bom? Então, assim, vocês usaram muito da criatividade. Teve gente que fez até com mexerica aqui, eu achei ótimo, tá bom? Então, aqui tem algumas maquetes. E aí, como vocês podem ver, gente, todos vocês perceberam que o coronavírus a gente tem que representar com essas espículas, com essas pontinhas aqui que dão esse aspecto de coroa, tá bom? Então, aqui, ó, tenho vários e vários coronavírus. Alguém aqui, ó, não sei de quem é esse trabalho, fez até uma coroa para mostrar que é o coronavírus, que foi muito bom. Então não esqueçam do aspecto agora basicão do coronavírus, que ele tem essas pontinhas que ajudam o vírus a grudar na célula e a infectar, tá bom? E aí, como eu transmito? Onde está esse coronavírus? Imagina que eu estivesse doente. Pessoal, esse coronavírus, ele vai estar onde? Na minha saliva, no meu espirro, na minha tosse, no meu catarro. Se eu aperto a mão de alguém e eu estou contaminado, porque eu levei a minha mão na boca e espirrei, eu posso estar com a minha mão contaminada, e quando eu aperto a mão de outra pessoa, eu posso passar. Ou, por exemplo, compartilhar um objeto. Então, gente, por isso que a gente tem todo esse cuidado quando a gente se revê, de cumprimentar sempre com o ombro, evitar muito contato muito próximo, porque o vírus, quando eu estou falando, se eu estou contaminado, eu posso estar espalhando o coronavírus. E aí o coronavírus pode cair na minha roupa, se eu abraço alguém, o vírus que está na minha roupa pode passar para outra pessoa, e assim sucessivamente. Não é à toa que essa doença, ela se espalhou tão, tão rápido, e a gente já tem, assim, tantos casos de coronavírus espalhados pelo mundo, tudo bem? Ô, professor. Oi. Eu tenho duas coisas para falar. Diga. A primeira é que, normalmente, aqui no Brasil, as pessoas gostam muito de se abraçar, não sei, aí acho que foi por isso que se espalhou tão rápido. E a outra acabei de ter uma paranoia muito estranha, que, tipo, as pessoas, quando elas vão tossir, agora elas não tossem pela mão, elas tossem no ombro. E a gente tem que, como é que fala? A gente tem que bater os ombros pra, tipo, como se fosse um novo aperto de mão, entendeu? Cotovelo, isso, a gente usa o cotovelo. E por que a gente tosse no ombro e complementa com o cotovelo? Porque são partes do corpo que a gente usa menos para contato. A mão não, a mão a gente usa todo o contato, tá bom? E aí é muito curioso exatamente isso, é até estranho, porque assim, a gente que é latino, nós latinos, a gente tem esse costume do toque, né? Tem assim, isso é cultural, por exemplo, tem cultura assim que existe um pouco mais de receio, tanto do toque, que é mais distante. A gente não, a gente tem esse costume de
tocar, de apertar, de abraçar, porque isso é da nossa cultura. Mas em grande parte, o contágio no Brasil se deu principalmente por conta de pessoas demorarem muito a respeitar o distanciamento social e o uso de máscara. Não é à toa que o Brasil é o terceiro país em número de casos e, infelizmente, o segundo em número de mortes. Vocês têm uma ideia de quantos casos a gente tem atualmente de Covid no mundo? Sim, bateu 1 milhão essa semana. 1 milhão de mortes. 1 milhão de... Verdade. E quantas pessoas já pegaram o coronavírus no mundo? Hoje, pegando o dia de hoje. Aí, calma aí. Nossa. 35 milhões. 35 milhões? Professor, Oi. e fora as pessoas que não foram Testadas. Isso. Isso, um monte de gente não foi sequer testada. Pode ter um monte de gente que morreu sem ser testada, gente que pegou e é assintomática e não sabe. Porque, por exemplo, vocês, por exemplo, que são mais novos, a prefeitura fez um teste, né? Fez um inquérito, por enquanto, e o que a prefeitura viu? Que de cada 3 pessoas da idade de vocês, 2 não têm sintoma nenhum. Ou seja, elas às vezes pegaram o vírus e não souberam, elas não ficaram doentes, mas elas se contaminaram. Então, olha quanta gente pode ter pego, a gente não tem nem noção. Então, o Brasil, gente, infelizmente, a gente é o terceiro país em número de casos. A gente só pede para os Estados Unidos, que tem mais pessoas, e aí é o país que tem mais casos, e para a Índia, que é um país que tem 1 bilhão de pessoas. Mas a gente é o terceiro país em número de casos, tá bom? A gente vai chegar, provavelmente, ainda essa semana, talvez, em 5 milhões de pessoas que pegaram coronavírus no Brasil. Olha quanta gente, 5 milhões de brasileiros. E mais de 150 mil mortes, se eu não me engano. Quase 150 mil mortes. Oi. Professor, eu fiz o teste do Covid, acho que semana retrasada, e deu negativo, graças a Deus. Qual? O do cotonete ou do... Eu fiz aquele lá da picadinha no dedo. Então, o da picadinha do dedo, ele não é tão eficiente, mas o da picadinha do dedo, o que ele vai mostrar para você, Helene? Ele vai mostrar se você já pegou o coronavírus em algum momento do passado. O teste que mostra, de fato, se você está com coronavírus é aquele do cotonete, que enfia um cotonete lá no fundo do seu nariz e gira, e é horrível. Eu fiz esse teste semana passada e é horrível, mas é o teste eficiente, tá bom? Então, Oi. Aí toda a minha família fez. Foi uma especialista lá na casa da minha avó e tal, todo mundo fez. E aí minha mãe e minha tia ficaram zoando meu tio falando que ele estava grávido. Mas o teste de gravidez teria que ser com a urina, mas tudo bem. Vai lá, gente. Então, continuando. Transmissão, a gente já falou aqui. A gente pode transmitir coronavírus pelo ar, pelo beijo, pelo aperto de mão, pelo abraço. Por isso que esse contato, esse distanciamento, ele é tão importante. E também em objetos. Então, celular, a maçaneta, um corrimão, um botão, o próprio contato e até os alimentos. Não é à toa que a gente está chegando em casa e limpando os alimentos, tá bom? Porque pode transmitir coronavírus também. Então, é muito importante vocês lembrarem disso, para sempre que vocês alguém tomarem cuidado com esse distanciamento e sempre que vocês voltarem para casa, lembrar de higienizar as superfícies, porque pode ser também de contágio, tá bom? Então, o coronavírus, como eu falei para vocês, gente, ele vai lá, entra na célula, o material genético dele, se multiplica e produz mais coronavírus. E aí, para cada um coronavírus que entra, gente, numa célula, podem surgir de 10 mil a 100 mil novos coronavírus. Então, percebe, virar 100 mil. Olha como o vírus se multiplica muito rápido. Não é à toa que muitas vezes os sintomas aparecem rápido e a gente pode ficar doente. Importante, onde o coronavírus ele ataca? Ele ataca principalmente o nosso sistema respiratório. Então, o coronavírus ele vai direto para o pulmão e lá no pulmão ele se multiplica, tudo bem? E aí depois ele vai aparecer lá na nossa secreção, nosso nariz e tal, mas o vírus ele ataca principalmente o pulmão primeiro. E aí os sintomas do coronavírus. A febre é comum, por isso que a gente sempre está lá medindo, a gente tá, quando a gente vai no mercado, sempre vem alguém com aquele termômetro na nossa cara. O cansaço, às vezes, tosse, ela é muito comum, mas não é aquela tosse cheia de catarro, é aquela tosse seca, tá bom? Espirrar, às vezes, um mal-estar, desculpa, espirro, é bem raro de acontecer,
Dor no corpo e mal-estar, às vezes. A coriza, que é aquele nariz escorrendo, às vezes pode acontecer e é bem raro, tá bom? Dor de garganta também. Diarreia, em alguns casos, quando evolui o vírus, pode acontecer também, mas é raro. E dor de cabeça e falta de ar também pode acontecer, mas é às vezes, tá bom? Então, o que é bem comum de acontecer quando a pessoa pega o coronavírus, gente? Um dos primeiros sintomas, a pessoa ela perde o cheiro e o gosto dos alimentos. Então, ela come alguma coisa e não sente. Isso daí a gente chama de hiposmia. Então, é muito comum, um dos primeiros sintomas dos primeiros dias é a pessoa ela não sentir o gosto dos alimentos. Isso aí acontece enquanto o vírus ele começa a se multiplicar no corpo. Então, peguei coronavírus agora. Lá para os primeiros dias, primeiro, segundo dia, um dos sintomas mais clássicos que eu posso ter é o quê? Perder a minha sensação de gosto de alimento e cheiro. Então, eu como alguma coisa e não sinto o gosto. Isso chama hiposmia, tá bom? Depois, pode vir o quê? A febre e a tosse seca. Em algumas pessoas, pode ter o cansaço, a falta de ar. Pode ter um acúmulo de catarro, mas isso é raro, tá bom? E aí, em algumas pessoas, pode ter a diarreia, náusea, que é o enjoo, e vômito. Mas isso é bem mais raro. Se o caso evoluir, tá bom? O que pode acontecer? Em algum caso, a pessoa pode ter pneumonia lá nos pulmões, e aí pode ter acúmulo de líquido no pulmão. E aí, gente, pensa comigo. O nosso pulmão é para entrar água? Não. É para entrar o quê? Ar. E se tem água, Ar. a pessoa tem dificuldade para respirar. Por isso que muitas vezes, quando o caso começa a evoluir, as pessoas às vezes têm que ser hospitalizadas e para conseguir respirar direito, elas usam respiradores. Por quê? Porque o pulmão dela começou a inflamar, acumular líquido. E se tem líquido no pulmão, não tem espaço para ter ar. E aí a pessoa precisa de uma ajuda para respirar. Tudo bem? Que é o caso de falta de ar que pode acontecer em algumas pessoas porque acumula líquido no pulmão. E pode evoluir. Em alguns casos, gente, a pessoa pode ter um caso tão grave que ela não consegue respirar. O pulmão dela está tão inchado e está com tanto líquido que ela não consegue mais pegar o oxigênio do ar. E aí, nisso daí, pode evoluir, e em alguns casos, como a gente viu, pode, infelizmente, acontecer a morte. Em mais de 1 bilhão de pessoas no mundo, infelizmente, o caso da Covid evoluiu para a morte. É óbvio, gente, que a maior parte das pessoas se recuperam, mas como cada vida importa, uma pessoa que a gente perca, que seja da nossa família, que seja conhecida, já é uma dor que vale por 1 milhão. Então, por isso que é tão importante a gente ter todo esse cuidado que a gente está tendo em casa agora.